Salve turma, belezinha? Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de redes de computadores. Eu sou o professor Samuca e na aula de hoje nós veremos um pouco, começaremos a estudar os meios físicos de transmissão de uma rede de computadores. Mais especificamente, na aula de hoje, nós veremos os meios guiados, que são todos aqueles meios que envolvem cabos e envolvem fios nessa comunicação. Numa outra aula, na aula seguinte, numa outra oportunidade, nós veremos os meios sem fios, ou os meios não guiados também tem essa terminologia, tá bom? Então, na aula de hoje, vamos ver toda essa comunicação, algumas possibilidades de comunicação com fios. Vamos relembrar aqui esse diagrama, essa figurinha aqui do modelo OSI, né? Onde nós temos aqui um dado computador em vermelho querendo mandar uma mensagem para o computador amarelo. Então, essa mensagem pode ser dados, um texto, qualquer coisa. Lembra que esses dados eles passam por todas as 7 camadas aqui do modelo OSI, até que na camada física, todos esses dados e cabeçalhos serão codificados aqui em bits, né? Tudo vai ser gerado em bits, que serão transmitidos, por sua vez, por algum meio de transmissão. E é justamente essa parte desse modelo, desse diagrama, que nós estudaremos hoje. Mais especificamente, aqui, ó, essa parte que representa os meios guiados, os meios com cabos. Aqui tem uma topologia dos meios físicos de transmissão, né, de comunicação em redes de computadores, onde nessa parte, como eu disse, tem os meios guiados, nessa outra os não guiados, né, guiados com fios ou cabos, né, e não guiados são os meios sem fios. E aqui nos guiados nós estudaremos os cabos coaxial, par trançado e fibra ótica. Então vamos começar com o cabo coaxial, que seria aquele cabo comumente usado em TVs, né? TV a cabo e tudo mais. Esse cabo branquinho aqui, que muito provavelmente você tem ou já teve na sua casa. Então esse cabo, hoje em dia ele não é utilizado mais para redes de computadores, né? Mas no passado, no comecinho, ele foi utilizado sim. Eles meio que inauguraram as primeiras redes locais e evoluíram outros padrões de cabos, né, de comunicação que nós temos hoje. Então, no comecinho ele era usado, hoje em dia não é mais. Só que talvez, acho um pouco difícil, mas talvez exista algum sistema de redes muito antigo ainda que tenha isso. Mas isso aqui é mais para motivar um pouquinho da história para vocês desses cabos. Muito bem, ele não é mais usado. Hoje em dia, eles são usados mesmo para, como eu disse, para cabos de TV, né? E qual que é a estrutura desse cabo? Aqui eu tenho um diagrama, né, com explicando vários pontos. Basicamente, a gente tem esse fio aqui, ó, que seria esse, né, esse fio de cobre aqui, que é o condutor central onde passarão os dados, né? Então, os dados vão vir em bits que serão transformados num sinal elétrico que serão transmitidos por aqui, ó, por esse cabo de cobre. Esse cabo aqui coaxial, ele também tem uma malha de cobre ou alumínio, né, que seriam essa malha aqui, que ele é tipo uma blindagem para evitar ruídos externos, evitar interferências eletromagnéticas externas. Porque às vezes você tem esse cabo e você tem outros computadores ligados na tomada, outros equipamentos, enfim, alguns outros dispositivos cuja a eletricidade pode gerar um campo eletromagnético que vai interferir, vai prejudicar essa comunicação, essa transmissão de dados. Então, eventualmente, pode começar a dar algum ruído ou você começa a perder um pouco dessa comunicação. Então, essa malha, ela tenta justamente se blindar contra essas interferências externas. A gente tem esse plástico aqui, né, que é um isolante, ó, esse pedacinho branco aqui, e por fim a gente tem um isolante externo, que é essa capinha aqui do cabo, que provavelmente você tem na sua casa aí, um cabo, você já viu esse cabo, já manuseou também. Vamos ver as vantagens. Esse cabo tem vantagens, por mais que não seja usado hoje em dia, ele tem vantagens. E primeiro que ele é de baixo custo, ele é muito barato para ser produzido e também para ser instalado. A instalação é fácil, ele tem um baixo custo de instalação. Além disso, a blindagem, como eu disse, ela permite usar cabos mais longos do que outros tipos, por exemplo, o par trançado que nós veremos logo a seguir. Então, o fato de ter essa blindagem, a gente consegue usar cabos mais longos e mesmo assim ser apto a ser blindado, né? Ser mais protegido dessas interferências externas, essas ondas eletromagnéticas que eu mencionei. Consequentemente, esse tipo de cabo ele é resistente, né, a ruídos eletromagnéticos desses equipamentos que eventualmente você tem que estão perto do cabo. Mas ele tem uma série de desvantagens que fazem com que ele não seja mais usado hoje em dia. Primeiro que ele é de difícil manipulação. Se você já pegou esse cabo, ele é muito resistente, né? Ele é muito duro, então
Eventualmente, se você dobrar esse cabo, ele pode quebrar no meio, aí já danifica o cabo, já não tem mais a comunicação, enfim, aí você já perde todo um cabo por conta de uma pequena danificação, uma pequena quebra que ele acontece em algum ponto dele, né? Então, frequentemente ele é danificado, como eu disse, e ele, por ser um pouco mais rígido, ele é difícil de passar, difícil de instalar, porque ele é difícil de passar nos conduítes, nos dutos ou canaletas, né? Começa a ficar complicado, porque ele não é um cabo maleável. Então, você vai tentar passar num conduíte, imagina, um conduíte de um prédio, aí eventualmente tem alguma curva, às vezes o cabo não vai, ou se for, ele dobra e quebra. Então, ele é complicado esse cabo. Então, ele tem uma ligação complexa também. Os terminais desse cabo necessitam de conectores de difícil emenda. Então, isso é complicado para você estender a tua rede. E, normalmente, esses cabos eles eram usados, né, em topologias de barramento. Né? Vamos relembrar um pouquinho o que é isso? Imagina que você tem aqui, vamos fazer de outra cor, né? Imagina que você tem aqui o teu computador A, vou colocar A aqui, que é o teu computador, tá? Imagina que isso aqui é um computador. E você tem aqui um outro computador B, que é o vermelhinho. E você tem um computador C aqui, por exemplo, que é esse azulzinho claro. Tá bom? Meu desenho está muito bonito de um computador, né? Aí você tem a topologia de barramento, era aquela topologia onde você tinha um cabo aqui de transmissão principal, que seria, nesse caso, esse cabo coaxial. Aí você vai ter algum conector, alguma emenda, né, nesses cantinhos aqui, nessas quinas, né? Você vai ter alguma emenda ou algum conector, enfim, onde que vai fazer a ligação entre os computadores. De modo que se você quiser mandar uma mensagem do C para o A, ele vai vir para cá, chegou na emenda, vai mandar a mensagem até que vai chegar aqui. Mas olha só, se esse cabo, que eu disse que ele não é maleável, ele é de difícil manutenção, e se ele quebra, por exemplo, aqui, ó, ele quebrou aqui, a mensagem não chega. Talvez esse cabo A aqui, né, o computador A, ele ainda consiga se comunicar com o B, mas talvez também não consiga, dependendo de onde que foi a quebra. Então, esse tipo de manutenção ele não é muito legal, por isso que hoje em dia a gente não usa mais nem essa topologia de barramento, que é esse modelo esquemático que eu coloquei aqui, esse diagraminha, nem esse tipo de cabo, tá bom? Então vamos agora falar sobre o que nós usamos hoje em dia, que é o par trançado. Aqui nós temos o par trançado, um cabo de par trançado, que é esse camaradinho aqui. Geralmente os cabos é o cabo conhecido como cabo da internet, né? E essa capinha aqui de fora, esse plástico que é azul, né? Geralmente esses são os cabos, ou tem cabo também amarelo, preto, a gente tem alguns padrões de cores aí. Esse cabo ele é formado por 8 fiozinhos, onde cada par, né? Onde nós temos 4 pares de fios trançados. Ele é um dos meios de transmissão mais antigos e ainda mais comum, né? Mais comumente usado, é o cabo mais comumente usado para colocar um computador em rede, um computador internet. Ele, como eu disse, possui 4 pares de fios trançados e a pergunta é, mas por que, né, trançar esses fios? Né? Mas por que esses cabos têm que ser trançados, esses fiozinhos aqui? O negócio é o seguinte, pessoal, tudo isso é para tentar diminuir interferências eletromagnéticas internas dele mesmo. Porque quando você tem, por exemplo, 2 cabos em paralelo, né? Aqui, ó, vou fazer assim. Você tem 2 cabos em paralelo e passando energia elétrica, esses cabos eles geram ondas eletromagnéticas. Essas ondas elas começam a interferir, elas começam a dar ruídos, interferências na comunicação. Então, a onda eletromagnética que um cabo tá gerando vai dificultar, vai atrapalhar o sinal elétrico que está sendo passado por outro cabo. É mais ou menos essa a ideia. Então, quando você trança os cabos, né, você tende a acontecer o seguinte, ó. Aqui, ó, nessa parte. Com os fios trançados, as ondas geradas pelos diferentes pares de fios tendem a se cancelar. Então, a ideia é que a onda que um gera vai cancelar a outra de maneira que todos esses fiozinhos vão conseguir passar os sinais elétricos não mais facilmente, mas sem ruídos, né? Consegue mandar esse sinal elétrico aí de uma maneira mais limpa, digamos assim. Então, mais ou menos essa é a ideia, né? Claro que tem todo um conceito físico bem mais aprofundado por debaixo, mas mais ou menos essa é a ideia geral de por que esses cabos são trançados. Aqui nós temos basicamente 2 tipos. Deixa eu até mudar aqui a minha câmera. Os cabos de pares trançados têm basicamente 2 tipos. Um é o UDP, que é o Unshielded Twisted Pair, que a tradução seria par trançado sem blindagem, que é esse cabinho azul aqui, comumente a gente usa na internet, tá? Para conectar nossos computadores, nos roteadores, né? Ou switches.
Geralmente é isso. Aqui tem a versão dele com o conector, né? RJ45, depois da crimpagem, né? Depois que você fez a ponta mesmo, colocou a ponta do cabo. Ele é um cabo muito simples e um dos mais baratos, né? Talvez o mais barato do mercado, é comumente chamado de cabo de internet, né? O cabo da internet. Ainda é o mais utilizado para montar redes locais nas empresas. Primeiro, doméstico é o mais usado e para redes locais de empresa também. Apesar de nós termos, por exemplo, fibra ótica, esse aqui é o comumente usado para espetar e colocar um cabo em rede. Colocar um computador em rede. Ele é de simples instalação. Por quê? Ele é um cabo maleável, né? Você provavelmente já manuseou um cabo desse. É um cabo maleável. Se você dobrar ele um pouco, ele não quebra, né? Esses fiozinhos internos, eles não vão quebrar com facilidade, que nem acontece no cabo coaxial, que ele é bem duro, né? O fio condutor dele é bem duro e pode quebrar. Então, esse cabo não tem esse problema. Só que ele possui algumas desvantagens, pessoal. A primeira delas é que ele é suscetível a interferências eletromagnéticas externas, porque ele não tem blindagem. Ele não tem essa malha de alumínio ou de cobre que protege, que seria uma camada de proteção a interferências de outras redes elétricas que vão gerar, por sua vez, ondas eletromagnéticas. Ele não tem. Apesar dele ser trançado para que ele mesmo, os fios dele mesmo não se atrapalhem entre si, ele não tem essa blindagem que favoreceria menos interferência. Então, eles são suscetíveis ainda à perda de pacote e tudo mais. E, basicamente, eles são usados para curtas distâncias, porque como ele tem essa suscetibilidade, palavra difícil, né? Com esses ruídos externos, ele geralmente é usado, um cabinho pequeno, usado para conexões mais locais mesmo. Mas, apesar que uma história aqui interessante, pessoal, minha, há uns 10 anos atrás, né, mais ou menos uns 10, 12 anos atrás, eu usei um cabo desse de mais ou menos uns 30 metros, uns 25 metros talvez. Porque acontece? A minha família é de uma cidadezinha bem do interior aqui de São Paulo, né, do estado de São Paulo, que tem mais ou menos 20 mil habitantes. E lá, bem cidade interior, a casa dos meus pais era do lado da casa dos meus avós. Aí na casa dos meus pais tinha internet, e na casa dos meus avós não. Então, eu ficava muito, né? Eu e as minhas irmãs ficávamos muito na casa dos nossos avós. Então, o que a gente fez para não pagar uma outra internet? Eu puxei um cabo, comprei um cabo na loja de computadores da minha cidadezinha, de mais ou menos, veio a caixa inteiro com um rolo. Aí eu e meu primo puxamos um cabo lá da casa dos meus pais, passamos pelo forro, passamos de um telhado a outro, que eram vizinhos, né? As casas dos meus avós e dos meus pais eram vizinhos. Passamos até chegar na minha avó, onde tinha um outro roteador que fazia o roteamento mesmo lá dentro da casa dela. E por incrível que pareça, funcionava relativamente bem. Obviamente, o cabo era muito grande, a internet já não era das melhores dos meus pais e esse cabo grande dificultava, né? A gente tinha muita perda de pacote, o sinal era mais, digamos, a internet era mais lenta lá. Mas para o propósito de economizar um dinheiro, né, uma grana, funcionava muito bem. E esse arranjo, essa arquitetura ou essa gambiarra, ficou por muito tempo lá, mais ou menos uns 5 anos. Então, assim, ele é para distâncias curtas sim, mas na prática eu já tive um caso que até para uma distância relativamente longa, né, 30 metros aí, funcionou relativamente bem, tá? Mas quando eu falo de distâncias longas, é mais ainda do que isso. Mas aí fica um caso curioso. Bom, antes de falar desse próximo tipo de cabo de par trançado, eu vou parar o vídeo por aqui. Nos vemos então na segunda parte desse vídeo.